morrer, então viver em ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor, que transporta e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, mente o amor, que transforma e dá sentido a toda dor. Nos coloca pra fora de nós, entender que não é nossa força que nos faz vencer, não. Verdade que nos faz sonhar, depender da tua promessa que nunca falhou. Deus vivo que nos encontra, tua cruz nos faz morrer, então viver em ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor, que transporta e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, mente o amor, que transforma e dá sentido a toda dor. Somos dias de Judas, é mais ou menos assim, ó. Aquele que é fiel, glorioso, antes do tempo é poderoso, único Deus que nos guarda em Cristo Senhor, pra sempre. Amém. Vamos cantar junto? E assim, ó. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor, que transforma e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, mente o amor, que transforma e dá sentido a toda dor. No livro de Atos você tem uma mensagem sendo pregada: que o Cristo que foi morto ressuscitou. A gente vai cantar disso agora. Eu preciso da ajuda de vocês assim, ó. Hey! Vamos bem forte, ó. Quando chegar a hora certa, a gente faz. Por que olhar dentre os mortos quem vivo está? Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar. Morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Hey!
no que já foi, aquele que é. Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui sobre a escuridão. O Redentor ressuscitou. Não há mais razão pra chorar. Não o segurou. A eternidade agora toca aqui sobre a escuridão. O Redentor ressuscitou. A morte não o segurou. Agora toca aqui sobre a escuridão. O Redentor ressuscitou. Choras, ó mulher, conta o que te aconteceu. Vem, levanta o teu olhar. Aqui não é o teu lugar. Onde estão os homens maus, prontos a te condenar? As pedras estão agora ao chão. Não há mais ninguém aqui. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu, o teu Senhor, a te amar. Choras, ó mulher, a quem estás a procurar? Veja o túmulo vazio, ali não é o meu lugar. Pensas que esqueci de ti, vejo pranto em teu olhar. Da morte removi, não há mais ninguém ali.
te quebrar, Maria. Sou eu, o teu Senhor, a te amar, Maria. Vejo a tua dor a te quebrar, Maria. Sou eu, o teu... Somos todos Maria. Boa noite mais uma vez. Vi que chegou bastante gente. Eu tenho duas coisas rapidinho. A primeira é que as motos, o local lá que o pessoal está estacionando moto, está atrapalhando quem está de carro a entrar no estacionamento. Foi isso que o pessoal veio me avisar. Então, se você lembra aí que botou no local não estratégico para moto, dê uma passada lá só para conferir. Tem essa bolsa aqui que foi esquecida ali junto com lá onde está vendendo livros. Então, se alguém esqueceu uma bolsa, tá? Pode vir buscar aqui. E agora a gente vai fazer um momento de oferta. Ontem e antes de ontem a gente pediu oferta, né? Ontem eu comentei legal aqui a respeito de que a gente precisa de um valor para doar para esses irmãos que vieram, tanto o pessoal do Projeto Sola quanto o Marco Teles. E a gente se comprometeu com esse valor. E a gente ainda não tem o valor necessário, né? Todo mundo fala assim, né? Agora. E o pessoal do Projeto Sola vai embora hoje, a gente tem que dar um valor para eles. Qualquer coisa a gente corta do Marco, que vai até amanhã, né? Se o dono dessa bolsa não aparecer, a gente vai jogar de oferta aqui. Mas ontem eu comentei com vocês que a gente quis muito fazer um evento gratuito e trazer pessoas de qualidade, mas a gente não tem como arcar com essa parte, né, da oferta. Então a gente pede que alguns irmãos que queiram dar alguma oferta, que vocês venham aqui na próxima música trazer essa oferta. 2 gasoflaços aqui na frente. Compaixão de mim, preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou.
faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda a mesmo quando paixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação.
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poder ou autoridade. Antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tem a supremacia. Resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poder ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tem
te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Ouvi você dizer sobre a paz e a vida e seu reino de amor. Ouvi você contar histórias pra nos lembrar. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Notei no seu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Sente meu coração ter medo e não saber, e te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou. Ver você aqui de volta, na mesma areia que me chamou. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti.
sentar. O Senhor é o meu pastor. Eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar. Por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Passar, não temerei, pois sei que perto está. Se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão para sempre. Que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Desejar
desejar. Abrir 1 Coríntios 4, fica tranquilo que a gente vai ler do 1 ao 13, tá bom? A gente vai caminhar por outros 3 textos, mas vão ficar de boa, porque esse vai ser o principal mesmo. Olha, muito bom. Fechou. Primeiro, muito obrigado por vocês terem convidado a gente e tido a paciência de ouvir a gente falar. Raramente as pessoas têm. E é uma alegria da gente estar aqui, dividir um pouquinho do que Deus tem feito com a gente, um pouco da nossa história, música e também as reflexões que a palavra nos leva a ter. Quando a gente ficou sabendo do tema e falar sobre avivamento, não é uma tarefa muito fácil, porque você tem muita gente falando muita coisa sobre isso. E raramente você vê algo realmente bíblico. Acho que o Marco já falou e o Gui falou ontem bastante coisa sobre isso. Muita coisa sobre o que é avivamento bíblico, o que é um viver realmente cristão, o que Deus espera de nós quando a gente diz cristão e está debaixo do senhorio dele. E acredito que essa reflexão que Paulo traz, um pouco de exortação, algumas broncas que ele vai dar na comunidade de Corinto, vão servir um pouco para os dias de hoje. Talvez nem tanto para a gente definir biblicamente o que é avivamento, mas para a gente acalmar um pouco o nosso coração diante da situação caótica que talvez possamos passar por aí quando a gente tenta se definir evangélico. Amém? Vamos ler o texto primeiro e depois a gente começa a conversar? Eu vou ler na versão NVI. Se você tem alguma versão, fica tranquilo, não se desespere. Eu vou dar um tempinho para que você leia depois, tá bom? Se você achar melhor ouvir e depois ler na sua própria versão, fique à vontade. Eu vou ler 1 Coríntios 4, de 1 a 13, e diz assim, Paulo, para a comunidade de Corinto. Ele fala assim: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. É o Senhor quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados.
Até agora, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Vamos orar? Depois disso, tem que orar. Algumas palavras vão bater fundo no nosso coração e nosso orgulho. Não deixe a gente ter um conceito mais elevado sobre nós do que a gente deveria ter. Não deixe também a gente ter um conceito mais elevado da nossa teologia do que a gente deveria ter. Cuida de nós, Pai, para que a gente saiba o nosso lugar e coloque o Senhor no lugar certo. Cuide de nós, Pai, para que a gente não ultrapasse o que está escrito. E viver. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Para mim, a vida cristã, ela consiste em 3 fases, digamos assim. Eu tenho pensado muito acerca disso. Parece que uma primeira fase, ela requer a nossa entrega, inevitavelmente. A gente vai abrir mão de vários pressupostos, a gente vai abrir mão de muitas ideias, a gente vai lutar contra a nossa própria carne, se a gente for falar na linguagem de Paulo, se despir do velho homem. Isso requer uma compreensão da graça que implica numa resposta, e essa resposta é a entrega. Não, mas eu tirei, tá chegando fiado. Em seguida, diante de todas as coisas que a gente aprende, ouve, lê, é requerido de nós uma certa coerência com o que é vivido. A gente aprende algumas coisas e precisa viver coerentemente com isso. Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: portanto, vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então parece que na vida cristã a gente tem isso, uma entrega, uma coerência. Mas eu tirei, não era para estar dando chiado, não. E por fim, é necessária uma perseverança. Se você for ver Hebreus 11, você tem uma porção de pessoas lá que viveram a fé. Às vezes receberam coisas, às vezes não receberam. Tiveram uma história e foram incluídos ali numa lista que a tradição tem chamado comumente de heróis da fé, ou galeria da fé. E quando ele abre o capítulo 12, ele vai falar: já que vocês viram uma grande porção de testemunhas, então vocês têm que correr a carreira que foi proposta, mas corram com perseverança. E essa terceira parte, porque à medida que nós temos uma entrega na nossa vida, a gente deixa de ser aquilo que era e Deus começa a modificar o nosso coração. Parece que também precisamos viver coerentemente com isso. E além disso, para que isso continue sendo feito, nós precisamos de uma perseverança, onde a continuidade vai se manter. O que eu vejo muitas vezes em mim mesmo é que quando essa perseverança começa a balançar, quando as dúvidas começam a falar mais alto, quando o meu coração pecaminoso começa a falar mais alto, a minha vida cristã, meu relacionamento com Deus começa a transbordar para todas as outras áreas e começa a ficar tudo uma droga. Então, quando a gente for ler um texto, quando a gente for conversar hoje, eu preciso que você tenha em mente essas 3 partes: a entrega, a coerência e a perseverança. Independentemente do viés teológico que a gente tenha, isso para mim parece fazer muito sentido. Existe uma entrega, existe uma coerência requerida diante daquilo que a gente fala que crê.
E diante de todas as intempéries da vida, parece que a gente precisa perseverar. Existe um chamado à perseverança na vida do cristão. Amém? E nesse capítulo, Paulo está começando a abrir uma grande discussão com os coríntios. Sabe por quê? Porque lá eles estavam tentando dividir a galera entre times. Eu não sei se você está acostumado a ver isso, mas parece que o nosso Brasil é dividido em times, né? Quer na política, quer na economia, quer na própria teologia. Você vê vários times defendendo cada um o seu. Ali em Corinto parecia que estava acontecendo uma coisa dessa. Porque por várias vezes, nos outros capítulos, Paulo fala assim: alguns de vocês são de Paulo, alguns de vocês falam que são de Apolo, outros de vocês falam que são de Pedro, e vocês começam a brigar entre vocês. Por causa das pessoas que vocês estão defendendo. Por causa das ideias que vocês estão defendendo das pessoas. E a fala de Paulo, toda vez que ele vai falar isso, ele fala assim: gente, não importa quem é a pessoa, todos nós somos de Cristo. E existe um papel unificador em Cristo, que é a não divisão do corpo. É muito ruim a gente olhar, e cidades que a gente vai, a gente vê uma só realidade. Na mesma rua, diversas igrejas diferentes. Na internet, uma postagem sobre um tema, diversos comentários discordando e brigas continuando. Seja para qual lado for. Podendo a pessoa estar certa ou errada. Parece que o nosso modus operandi de ser igreja é refutar argumentos e debater argumentos, não de maneira construtiva, como numa universidade, mas de maneira em que o que está em jogo é se a minha verdade vai vencer sobre a sua verdade, se a minha visão do texto vai vencer sobre a sua visão do texto. Discutir avivamento sem discutir isso, me parece sair um pouco do que está acontecendo. Porque como reformados, isso aqui é uma igreja reformada, a gente corre uma grande tentação, que foi a minha tentação por muito tempo, de chegar para algumas igrejas, algumas denominações, algumas pessoas que começam a falar besteira por aí, e a gente refutar e brigar e quebrar. Embora a verdade precisa estar acima de tudo, e às vezes Lutero tem uma frase muito interessante sobre isso, porque ele fala assim: a verdade acima de tudo, a paz, se possível, quando ele quebra com a igreja católica. Eu vejo muita gente não ligar para a verdade e só ligar para a parte da paz da citação. Antes de a verdade estar totalmente explicada, já partir para a briga, já partir para a quebra. E aí que vem esse texto. Porque esse texto acho que volta o nosso coração para uma humildade em relação ao que é apostolado. Uma humildade em relação ao que é ser igreja e mensageiro de Deus aqui nesse mundo. Quando eu estou falando apostolado aqui, eu não vou falar da parte do apostolado que é aqueles que trouxeram a doutrina por nós, para nós. E foram usados por Deus para isso, para escrever, como Paulo escreveu várias cartas, como Pedro, como os evangelistas. Não. Quando eu falo apostolado aqui, eu vou usar o entendimento de mensageira. Porque, em certo sentido, todos nós somos mensageiros de Deus. Todos nós somos chamados para servir o reino de Deus e chamados para proclamar o reino de Deus aqui na terra. Com qualquer coisa que a gente estiver fazendo. Não necessariamente você precisa ser um pregador. Mas, inevitavelmente, todos nós, isso Spurgeon que falava, inevitavelmente todos nós somos missionários nesse aspecto. Entendido isso? Belezinha? Então, olhando para isso, a gente começa a ver Paulo trabalhar no coração dos coríntios, em cima dessa briga que existia. A primeira coisa que ele destaca é sobre quem nós somos. Primeira coisa, primeiro versículo, que todos nos considerem servo de Cristo. Ele está falando dele e dos apóstolos. Ele está falando da imagem que a igreja deve ter sobre os apóstolos que estavam ali. Considerem servos. E essa terminologia é uma terminologia muito gentil com a palavra original. A palavra original é escravo. Todos nos considerem escravos de Cristo.
todos nos considerem totalmente rendidos a Ele, encarregados do quê? Dos mistérios de Deus. Então o que estava acontecendo ali é que Paulo estava pedindo para os caras: me considerem como um escravo de Deus. E é de Deus que eu sou escravo, não é de vocês. E eu estou encarregado de talvez trazer luz a alguns dos mistérios de Deus. E quando ele fala isso, ele fala um negócio que eu vejo que às vezes a gente é um pouco preguiçoso. Porque ele fala assim: o que requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Fiéis. Primeira coisa de tudo isso é a fidelidade. A gente tem um Senhor e a gente serve. E o que requer de nós? Fidelidade. Se a gente serve um Senhor sem fidelidade, talvez a gente não sirva. A gente estava lendo esse texto em alguns amigos essa semana e um deles falou assim para mim, falou: ó, a forma que eu entendo a fidelidade é que eu, no meu estudo, eu preciso ser nada menos que excelente. Porque se eu não for nada menos que excelente, eu não estou sendo fiel com aquilo que Deus me chamou. E esse meu amigo, ele entende que a vocação dele é justamente ele estudar a teologia, e isso que é o dom dele, o dom de ensino, e ele entende isso. E se ele for menos que excelente, ele está sendo infiel naquilo que Deus deu para ele. E eu fiquei assim: cara, quais são os meus dons? O que eu tenho entendido que Deus tem me chamado? Será que eu estou sendo fiel mesmo? Será que esse primeiro ponto não traz luz para a gente justamente naquilo que a gente faz já na nossa vida? Será que a transformação que Deus quer nos fazer em nós não tem a ver com justamente a fidelidade? Qual é o seu dom? O que você faz da vida? Você é excelente nisso? Porque talvez fidelidade tenha a ver com Deus requer de você nada menos que a excelência. Quanto tempo a gente gasta nas coisas que a gente é realmente bom? A gente é fiel nisso? E se o mundo que está por aí é de Deus, e se os dons que Deus nos deu é para que a gente possa servir esse mundo e sinalizar Cristo em todas as coisas, e não só nas coisas eclesiásticas, na igreja, mas sim em qualquer outra coisa, será que a gente realmente está sendo fiel com isso? Ou semana passada você deu uma desculpa para o seu chefe que você talvez não deveria dar? Ou você deixou de fazer como deveria aquele trabalho na faculdade porque você estava cansado e foi ver uma série na Netflix? Será que, diante de todas as coisas que a gente pode discutir aqui, diante de todas as coisas que a gente pode falar do avivamento, será que Deus não requer de nós uma fidelidade extrema nas coisas? Para Paulo, parece isso ser uma coisa extremamente importante. Mas o que isso tem a ver com o lance de brigar e divisão e tudo mais? Talvez tudo. A gente continuando, observando todas as coisas, Paulo fala que não importa se ele é julgado por algum tribunal humano, ou até mesmo ele não se julga, mas ele fala assim: só Deus é quem julga. É o Senhor quem me julga. É Deus quem estipula o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Eu não devo a homens, eu devo a Deus. Por favor, não leve isso para o lance de tipo: ah, não, então a gente pode fazer qualquer coisa, porque é Deus quem me julga. Sabe aqueles caras que tatua aqui atrás? Só o Senhor pode me julgar. Isso como uma frase de justificativa para ele fazer o que ele quer. Na verdade, deveria ser o oposto. Se é o Senhor quem me julga e não os homens, cara, eu estou frito. Isso é um baita de um problema. Por que eu sou fiel? Porque eu não sou fiel a estritamente o meu chefe, o meu pastor, as pessoas que eu gosto, a minha família. Não. Eu sou fiel a Deus. E eu faço o que eu faço, e a minha vocação é qual é, não por conta desses, mas por conta de Deus. Porque é Ele quem me julga. Agora olha que interessante. Beleza.
A gente não depende do nosso julgamento, não depende do julgamento dos outros. Então, você vê um versículo 5. Porque ele fala assim: não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto e manifestará as intenções dos corações. A gente viu uma primeira parte da fidelidade em relação àquilo que nos cabe. Nós servimos a Deus e Ele que julga as coisas e não os outros. E agora, isso aplicado à nossa visão acerca dos outros. Porque ele falou: calma, por que você julga tanto as outras pessoas? Se é Ele quem julga, se é o Senhor quem julga. E ele fala: não julguem nada antes do tempo devido. Não falem nada acerca de outros antes do tempo devido. Por que eu falo isso? Às vezes a gente mal vê uma pessoa pregar, e se ela não citou o Lawson, se ela não citou Spurgeon, se ela não citou todos os teólogos que a gente considera bons, a gente já vai colocar ela numa caixinha, ou o liberal, ou o cara da TMI, ou o cara é pentecostal, e a gente coloca isso, talvez cedo demais. E eu tenho certeza que a grande maioria das nossas brigas, dos nossos julgamentos, das nossas confusões, que impedem a catolicidade da igreja, ou seja, que impedem a união da igreja debaixo do mesmo Cristo, é justamente a gente não ser pronto para ouvir e julgar antes da hora. Às vezes talvez a gente deveria dar um pouco mais de chance para um relacionamento com quem a gente discorda, do que quebrar e defender uma pessoa ao invés de estar debaixo do senhorio de Deus. Beleza, mas ele continua, então vamos lá. E ele fala que ele aplicou essas coisas tanto a ele quanto a Apolo. Lembra da briga que estava tendo em Corinto. E aí ele faz uma coisa que eu acho que casa totalmente com tudo que a gente está vendo. Ele fala assim: não ultrapassem o que está escrito. Ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Não ultrapassem o que está escrito. Eu nunca vi tanto dilema no Facebook, tanta briga nas redes sociais, tanta gente falando um monte de coisa no YouTube que ultrapassa tudo que está escrito. Talvez as intenções do coração sejam refutar alguma coisa que realmente está errado, seja falar acerca da Bíblia como um alerta sobre as coisas erradas que estão acontecendo na teologia, mas isso acaba se tornando uma extrapolação daquilo que está escrito. Às vezes a gente dá muito mais bola para teologia puritana, teologia reformada, escritos de não sei quem, escritos de não sei o que lá, e de repente a gente se afundou tanto nisso que a própria palavra foi esquecida. Não quero dizer que essas não são importantes e não têm feito uma grande diferença na minha vida, mas a gente corre um risco tremendo de esquecer justamente o que está escrito e a revelação de Deus para nós, para se firmar numa revelação de uma pessoa que é tão falha quanto eu e você. Eu gosto muito de Calvino, gosto muito de Guilherme Farrell, mas eles não são mais importantes do que a própria palavra. O que acontece, e aí é um alerta, que num novo movimento reformado que existe nos últimos tempos, na ânsia de defender o evangelho, a gente acabou sendo os brigões. A gente acabou sendo aqueles que causam discórdia, sendo considerado os chatos do Facebook. Tem até piadinha com sobrenome de amigos nossos teólogos que no final fica chato. Não sei o que lá, chato. Porque é o que acaba sendo. Não é a pessoa que está interessada na verdade em si, no texto em si, em Cristo em si, mas sim enquanto ela está certa. E justamente se orgulhar em favor de um homem.
Porque quando você vai para os comentários, você vê um monte de seguidores de, defendendo os seguidores do outro, seguidores do outro, seguidores do outro. E a gente acaba caindo numa série de brigas que não faz o menor sentido e que extrapolam e ultrapassam em muito aquilo que está escrito. E ele continua. E aí vem uma paulada grande, grande mesmo. Porque se eu me orgulho de ser tipo, nossa, eu leio teologia puritana, nossa, eu li dogmática de Bavinck inteiro, nossa, eu peguei as institutas, nossa, eu tô lendo todos os reformadores e tal. Uau! Que legal! Mas o que isso tem a ver? Isso é importante, é muito legal, traz um conhecimento. Mas olha esse versículo. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? E o que você tem que você não tenha recebido? E se recebeu, por que você se orgulha como se assim não fosse? A teologia foi dada a nós. O estudo do conhecimento de Deus acerca do que Ele deixou se revelar foi dado a nós. Não é fruto da grande habilidade nossa de entender as coisas, não é fruto da nossa capacidade de viver uma vida piedosa. Não, isso foi dado a nós. Como é que a gente pode se orgulhar de um presente que não é nosso, não era nosso? E se a gente se orgulha disso, talvez esteja alguma coisa muito errada no nosso coração, muito errada, muito. Como que a gente pode se orgulhar de alguma coisa que não é nosso e foi dado de graça? É uma dádiva a gente ter caras como Jonathan Edwards. É uma dádiva a gente ter tido pessoas que tiraram uma venda nos olhos da população lá na Idade Média. Uma dádiva. Não é um motivo de orgulho pessoal. Porque seguimos a tradição reformada. Isso, na verdade, deveria causar humildade no nosso coração e um extremo assombro diante daquilo que Deus tem feito. E por vezes, eu sinto, e eu falo por mim mesmo, porque às vezes eu brigo com uns amigos meus pentecostais, e no meio da briga eu tenho que parar e perceber que, na verdade, o que eu estou fazendo é defender a minha posição com orgulho. Eu não estou defendendo a Bíblia mais, eu estou defendendo a minha posição. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque está fora. Paulo continua. No versículo 8, ele vai falar: vocês já têm tudo o que vocês querem, vocês se tornaram ricos. E aí ele vai começar a falar um pouquinho no 9, 10, até o final, sobre o que é realmente o apostolado, para que ele foi chamado. Dá um contraste. Só um contraste com os grandes nomes que você conhece. Tá bom? Só um contraste. Eu vou ler do 9 ao 13. Dá um contraste com os grandes nomes que você conhece. Me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas e estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Me parece que nós, todos nós, tornamos o cara que vem falar, o pastor que tem canal no YouTube, vários livros, a gente acabou tornando vários heróizinhos. E a gente alimenta isso. Parece que a gente alimenta uma necessidade de que vivam para nós a nossa vida que deveríamos viver. Parece que a gente alimenta o tempo todo a necessidade, olha, tal teólogo, olha, tal pastor, olha, tal artista. Viva a vida cristã por nós.
Seja piedoso por nós, seja teólogo por nós, seja um herói por nós. Onde, na verdade, na perspectiva do apostolado, é justamente o contrário. O mensageiro de Deus foi chamado a ser um lixo do mundo. E a gente não consegue lidar com isso. A gente não consegue lidar com o anonimato. A gente não consegue lidar com uma igreja local que talvez não seja tão grande assim. Que não faça tantas conferências boas assim. Que não chegue e cause na cidade um grande impacto. Ou um artista que não seja um super artista gospel. Parece que tudo pra gente tem que ser grande. E o que Paulo está falando é que tudo é muito pequeno. Muito pequeno. Na verdade, escória. A nação brasileira, ela foi colonizada de um jeito que a nossa religião, ela é um misto de muita coisa. A gente é um misto de cultura africana, a gente é um misto da cultura indígena que ainda está aqui, que ainda resta um pouco. A gente é um misto de culturas europeias das mais diferentes, e todas elas trouxeram uma grande parte da religião. Isso acabou se infiltrando dentro da igreja, inevitavelmente. Só que quando a diversidade cultural poderia fazer muito bem para a nossa igreja evangélica, a gente acabou pegando talvez o que é de pior, que é justamente algumas características pagãs no meio de tudo isso. E uma delas, só uma delas para a gente destacar, é justamente a gente colocar grandes sacerdotes para viver a vida por nós, enquanto a gente continua vivendo de qualquer jeito. A gente colocar grandes pináculos de fé e deixar eles viverem, se degladiarem, brigarem entre si, enquanto a gente continua vivendo do mesmo jeito. E a gente fica só na torcida. Não, porque eu sou de Apolo. Não, porque eu sou de Paulo. Não, porque eu sou de Pedro. E Pedro está certo. Porque Pedro tem uma perspectiva mais contextual para a nossa cultura brasileira. Não, mas Apolo é real ortodoxia. Não, mas Paulo trouxe o poder. A gente briga por homens. A gente não está brigando pela verdade mais. A gente já ultrapassou o que está escrito faz tempo. Tá bom. Mas o que a gente faz então para entender realmente o avivamento? O que a gente faz então para entender real avivamento que nasce de um coração quebrantado? Que nasce do arrependimento? Que se movimenta para toda a minha vida e contamina as minhas ações, o meu entendimento da palavra de Deus, o meu entendimento de teologia, a minha vida com a minha comunidade, a minha vida com a cidade. Como é que eu entendo isso? E eu convido você para ir um pouquinho mais para frente em Coríntios, para ir para o capítulo 15. Vai lá no versículo 9. Às vezes Paulo, ele quebra a gente. Ele fala uns negócios que a gente, como assim? 1 Coríntios 15, 9, ele vai falar assim: pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Lembra no 9, quando a gente leu que os apóstolos, Paulo estava falando que os apóstolos eram a escória do mundo, lixo do mundo? E aí desse lixo, dessa escória, ele acaba de falar no 9 que ele é o menor disso. Talvez um eco com depois, quando ele está escrevendo já no final da vida dele para Timóteo, ele falar que ele é o pior dos pecadores. Ou uma linguagem que é mais fiel assim, a
aquilo que ele quer falar, o pecador original, de tão pecador que ele é tipo o proto-pecador. Como se ele fosse o modelo de pecador para que todo mundo fosse pecador. A concepção que Paulo tinha dele mesmo, alguns podem falar que ele tinha uma grande baixa estima, certo? Que ele não se achava muito, estava bem não, que ele precisava de um psicólogo. Mas eu acho que é isso mesmo, que talvez falte a nós uma perspectiva correta da graça de Deus. Paulo, ele não se achava mais do que ele deveria ser. Ele sabia o seu lugar. Ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia a santidade daquele que tinha o salvado. Ele sabia o abismo de diferença entre Jesus Cristo e ele. Ele sabia o que ele tinha feito. Ele lembrava disso. Porque diante de todos os apóstolos, ele ainda se reconhece o menor. E eu vou falar uma coisa, em termos de produção teológica, não tem cara maior que Paulo nessa época. Em termos de missão, ou seja, ele sair pregando, plantar a igreja, falar de Cristo, em termos de viver isso, não tem personagem, pelo menos que a Bíblia nos revela, e a tradição também, maior que Paulo. E ainda assim, na visão dele, ele é o menor dos apóstolos. Ainda assim. E a forma de defesa dele, diante de talvez pessoas que estavam erradas mesmo e tinham uma outra compreensão, foi: gente, não fiquem falando eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Estamos todos sobre o mesmo senhorio de Cristo. Paulo brigou quando ele precisou brigar, e teve a briga com Pedro, ali escrita em Gálatas, por uma necessidade do evangelho, não por uma necessidade de vaidade. Ali ele não estava discutindo teologia, ali ele estava discutindo evangelho, que Pedro tinha ultrapassado realmente o que estava escrito. Lembra das 3 coisas que eu falei? Entrega, coerência e perseverança. Diante do nosso círculo evangélico, ter tantas igrejas que vão falar de avivamento X, avivamento Y, ambiente de adoração tal, ambiente... Vamos ficar com o que está escrito. Eu não gosto também disso. Eu não gosto de muita coisa que está por aí. Mas talvez seja necessário a gente voltar ao que está escrito para falar com assertividade. Declarar o que existe de paganismo por aí, sim. Declarar o que existe de errado, sim. Mas voltar o tempo todo com os nossos amigos, com os nossos companheiros e com as pessoas que a gente sabe que Deus tem mexido, de uma maneira que a gente não seja o chatão. Vocês entendem? É possível a gente manter a graça nas conversas. É possível a gente manter uma união. E no final, é possível a gente ter uma consciência plena de quem nós somos. Porque é isso que importa. O que nós somos? A gente não é nada. A Bíblia várias vezes vai declarar que a gente é como pó, que a gente é como neblina que passa, que a gente é como uma plantinha que chega, cresce e seca. Quem somos nós para a gente se orgulhar de alguma coisa que a gente produza? Tudo o que temos vem de Deus, inclusive a nossa teologia. Não é um grande trunfo da gente ter a maior das teologias, ter um grande conhecimento bíblico. Isso não é um grande trunfo. É graça de Deus na nossa vida. E se existe isso, que defendemos o Evangelho, se for preciso, com graça, com paciência, com amor. Que no final a gente não tente quebrar com quem não concorda, mas sim permanecendo naquilo que está escrito. E se a graça de Deus assim for,
E se o bondoso Pai assim desejar, que Ele traga à consciência aquele que estiver errado. O verdadeiro avivamento só é avivamento mesmo no coração quebrantado. E um coração quebrantado já abre mão do orgulho faz tempo. Um coração verdadeiramente mexido por Deus já abriu mão dos seus pressupostos faz tempo. Lutero quebrou com a Igreja Católica com dor no coração. Foi até o final. Até o final. Com dor no coração. Ele teve que admitir que não haveria consenso. Às vezes, a gente quer fazer a primeira coisa: quebrar. Quebrar uma amizade, quebrar uma conversa, quebrar uma relação. Essas coisas não têm que ser as primeiras, mas as últimas, caso não existe mais chance ou oportunidade de que uma reconciliação exista. Mais uma vez, Lutero falava a verdade acima de tudo, a paz, se possível. Às vezes a gente inverte. A verdade nem corremos mais atrás. A gente só se importa em quebrar a paz. Num mundo onde avivamento é uma palavra que tem 483 mil significados, fiquemos com esse significado. O avivamento, ele nasce do arrependimento. E um coração arrependido não é um coração orgulhoso. É um coração que sabe o seu lugar. O que resta a nós como igreja? O serviço, a comunhão e a proclamação. Apenas. A gente não precisa defender nenhum Deus, porque Deus não precisa de defesa. Se Deus precisasse de defesa, o nosso Deus seria muito ruim. A gente precisa viver, servir, ter comunhão uns com os outros e proclamar o reino. Coração quebrantado, um verdadeiro avivamento. Se a gente quer buscar isso mesmo, a gente pode até clamar para que Deus traga um avivamento sobre a nação brasileira, mas, cara, na boa, isso não vai adiantar nada se a gente não compreender, antes de tudo, que nós não somos de nós mesmos, que não é nossa força que faz a gente vencer, que a gente é salvo por uma graça que não tem nada a ver com nada do que a gente faz ou deixa de fazer, que é totalmente obra de Cristo no mundo e não obra do Guilherme no mundo, do Projeto Sola no mundo, da Igreja Batista Memorial no mundo. A gente faz parte de algo. Nós não somos a causa das coisas, Deus é. Nós não somos a resolução das coisas, Cristo é. E nisso a gente só segue o que Ele está fazendo. Não vai ter nenhuma invenção muito grande que a gente possa fazer, não vai ter nenhuma coisa muito genial que a gente possa... Não, Deus já está fazendo as coisas no mundo. Cabe a nós o discernimento e cabe a nós a simplicidade do serviço, da comunhão e da proclamação. Parar de ser quem a gente não é. Nesse caminho a gente entende que, vida cristã faz parte uma entrega, faz parte uma coerência, faz parte uma perseverança. Daí talvez aquele irmãozinho lá da igreja X que fica brigando com a gente, que a gente vive se desentendendo, talvez pela misericórdia dele a gente restaure a paz, restaure o relacionamento e dê exemplo. Coração verdadeiramente quebrantado não é um coração que se orgulha. É um coração humilhado por Deus. O Gui vai tocar uma música nossa que se chama Confissões. E eu queria que você prestasse atenção nesse trecho de Agostinho, onde ele percebe isso que a gente está falando aqui. Ele percebe que ele amou tarde demais.
a Deus. Ele percebe que Deus é uma voz que vai falando para estourar os tímpanos e incontrolável. Que Deus no fim é a resolução de todos os amores mal regulados do coração do homem. E que não depende de nada do que você faça ou deixe de fazer. A graça, ela transforma o coração e não depende do que a gente faça. Se não depende, não tem do que a gente ficar se orgulhando e brigando com as pessoas. Não é mesmo? Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus dê a sua graça para a gente entender isso, viver e praticar. E cada dia poder se relacionar com as pessoas de maneira verdadeira, não de maneira fingida, não fingindo uma piedade que não existe, não fingindo uma vida religiosa ou uma sabedoria que não está lá e que não precisa se orgulhar, mas sim reconhecendo a imensa graça do nosso Salvador, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, a imensa graça de Jesus, que quebrou o nosso coração. E assim a voz dele bradou, a luz raiou, e tantas coisas acontecem de bom com nós, com o nosso grupo, com as pessoas que amamos, por causa dele, não por causa de alguma coisa genial que a gente fez. Baixe sua cabeça. Som do teu coração, procura nos cantos da sua alma. Tenha um tempo com o nosso Senhor. E aí depois de um tempinho o Gui vai começar confissões e a gente continua. Tarde vos amei, oh beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar. Se eu não existir em você, deformado mantinha
e eu lá fora a procurar. Não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Perfume exalou, seu cheiro respirei e já não posso mais parar. O teu toque forte me fez refém, meu coração arde no desejo da tua paz. Vamos ficar em pé, gente? Pra gente fazer a saideira? Mas já? Já tocamos demais, né? Hoje. Deixa eu só afinar aqui com uma afinação um pouquinho diferente. São tantas afinações. O Roberto Carlos diria: são tantas emoções. E os batistas diriam: são tantas convenções. Enquanto isso, momento jabá. A gente vai falar um pouquinho do nosso CD. É o seguinte: lá fora tem o CD R$25, se você assim desejar e puder pagar. Você vai ajudar bastante a gente. Assim, eu sei que a nossa era é a era digital. E você fala assim: nossa, mas CD físico, meu Deus, ninguém usa. Mas caso você queira dar de presente para sua avó, tá ali. É o momento da gente honrar os idosos e honrar as pessoas do século passado. Isso é muito importante. Ou se você é vintage, porque tá na moda esse negócio de hipster, né? Então você gosta. Além disso, a gente tem todos os nossos trabalhos. Vocês já devem estar escutando aí no Spotify, Deezer, Apple Music e tudo mais. Legal. Agora você fala assim: Gui, eu não tenho esses negócios, cara. Não quero pagar Spotify, é muito caro, não tô afim não. E para você não pecar e usar de subterfúgios ilícitos para ouvir o Projeto Sola, você pode fazer uma coisa seguinte, que a gente resolveu piratear o nosso próprio CD. Você entra em Projeto Sola, e aí projetosola.com. Lá vai ter uma aba lá, que eu nem sei qual é, acho que é Music, alguma coisa, discografia, sei lá. Tem uma aba lá que você vai entender que é um site bem intuitivo, que nem eu sei que é. E você vai ter um link, download, de graça, para você. E assim você não peca. Tá bom? Você participa disso. Pode fazer um download de MP3, coloca no seu pendrive. Pode gravar vários pendrives, vender na esquina. Sim, se você quiser. É isso aí. Deixa eu parar de falar porque ele já está pronto. Vamos lá.
seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus nos trouxe a redenção, a esperança retornou. Vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar. Vou me render aos seus pés, vou me lançar. Vamos lá! Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, nele vou viver, posso toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Por hoje é só, pessoal?
Conhece essa? Alguém já ouviu essa? Não? Não, né? Não? Já? Como que tem uma parte que vocês participam, né? É mais ou menos assim, ó. É, tem gente que já ouviu, é isso mesmo. É assim, é fácil, 3 palminhas só, tá? Pá, pá, pá. Só isso. Bom, então. Isso, e o restante vocês podem continuar batendo também. Então fica assim, ó. É isso aí. É por aí. Ei! Pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou. Assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo, primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou, o seu sangue